Ontem eu finalizei a leitura do O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Eu tinha começado a ler esse livro na semana passada, quando a Paty resgatou para eu ler este livro aqui no canal. E o Clube do Crime das Quintas-Feiras, ele trata sobre esse clube que se reúne às quintas-feiras para discutir crimes que aconteceram no passado em que não foram resolvidos. Esse clube, ele acontece no retiro de aposentados no Reino Unido e é composto por 4 idosos, né? 4 aposentados que moram naquele retiro e que quiseram se reunir para discutir coisas porque eles precisam de alguma coisa para se distrair, para se manterem ativos, né? O clube ele é composto pela Elizabeth, pelo Ibrahim, pela Joyce e pelo Ron. Tá? São 4 idosos. Só que assim, esse clube ele é bem fechado. Então, na programação desse local, tá dizendo que eles estão ali discutindo ópera japonesa. Então eles imaginam que não terão muitas pessoas interessadas nisso, né? Então eles colocam esse clube do crime como se fosse discussão sobre ópera japonesa. No início do livro, eles estão discutindo um caso ali, eles têm algumas informações, só que assim, o clube ele acaba parando com essa primeira investigação, porque realmente acontece um assassinato mais próximo deles. Enquanto os crimes que eles investigavam anteriormente, eles eram de casos policiais bem antigos, porque uma das integrantes desse clube era uma inspetora da polícia, por sinal, agora o crime ele está muito mais perto. Então, eles começam a investigar esse crime junto com a polícia, junto no sentido de que a polícia está investigando, eles também estão investigando. Então, né, as investigações elas não se batem no início, pelo menos. Eles têm lá os seus 70 e poucos anos, 80 e poucos anos. A idade mínima para estar nesse retiro é 65. Essas pessoas tiveram uma vida muito ativa antes de irem para esse retiro. Então, assim, eles têm bastante contatos com várias pessoas, às vezes com pessoas no mundo inteiro. Então, eles conseguem cobrar alguns favores, obter informações de maneira mais fácil. Então, assim, a polícia está fazendo a investigação sobre esse primeiro crime. E eu digo primeiro porque ele não vai ser o único, o Clube do Crime das Quintas-Feiras também faz a sua investigação. Só que assim, eles às vezes conseguem informações de uma maneira muito mais rápida do que a polícia, porque eles têm esses contatos de anos. A Elizabeth, que é uma personagem assim, acho que ela é... Todos os 4 aparecem bastante no livro, mas ela tem um protagonismo um pouco maior do que os outros. Aqui no livro, não fala exatamente o que ela fazia no passado dela. Fica uma coisa meio assim, fica meio aberto. O que ela fazia no passado dela? Mas você consegue perceber que ela tem muito contato. Ela sabe, conhece muita gente e ela consegue informações muito fácil. Ela é uma pessoa muito inteligente. Então, ela é meio que a líder desse grupo, mas simplesmente porque ela consegue fazer com que as coisas aconteçam ali mais facilmente. Ela é a pessoa que mais obtém informações. Tanto que assim, ó, aqui na sinopse do livro, né, na orelha, tá dizendo que a Joyce foi uma... A Joyce, não fala Joyce, é mais fácil, né? A Joyce foi uma enfermeira por décadas, o Ibrahim ajudou pacientes psiquiátricos em situações dificílimas, Ron era um reconhecido líder sindical e Elizabeth, bom, digamos que assassinatos e redes de contatos sigilosas não eram nenhuma novidade para ela. Então é isso, você vai lendo um livro, você vai passando por essa investigação e você vai descobrindo um pouquinho sobre o passado de alguns desses personagens. Você não consegue saber tanta coisa, então você vai ter que ficar assim, imaginando o que que era. Esse primeiro crime, ele acontece muito perto deles, tanto que eles conhecem a pessoa que foi morta, e aí começam as investigações para esse crime. Só que assim, conforme o livro vai passando e essa investigação vai acontecendo, a polícia fica um pouco sem pistas e o clube do crime também fica sem algumas pistas. Porém, eles conseguem ter um contato assim e uma troca de informações meio clandestinas com a polícia. E os dois conseguem se ajudar. Então, inicialmente, essa investigação que era separada, ela começa a acontecer em conjunto. E aí, assim, o primeiro crime acontece, a investigação começa. Só que, assim, no meio do caminho, um outro crime acontece, que pode estar ligado com o primeiro. E depois de passar mais um tempo, um outro crime, ele é descoberto. Então, assim, ó, o que começou inicialmente como investigação de apenas um caso, acaba sendo finalizado com pelo menos uns 3. Ou até mais, tá? Ou até mais. E aí depois aqui a gente vão ter mais 2 outros personagens, que é o Chris e a Donna. Eles estão em uma operação para descobrir sobre esses crimes,
mas eles são as duas pessoas que ficam próximas do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Você vai saber um pouquinho sobre o passado desses personagens, né? Porque, assim, né? Eles não são apenas aquilo, eles não são apenas policiais investigando aquele crime. Você vai descobrindo um pouquinho sobre a história deles. Como, inicialmente, eles ficam meio com o pé atrás com esse Clube do Crime, porque eles acham que eles vão estar mais atrapalhando do que ajudando. Só que chega um ponto em que eles precisam, né? Os dois, eles precisam conversar para fazer com que essas investigações andem. Eu acho legal como os personagens desse livro, principalmente os 4 aposentados, eles têm personalidades muito distintas. A Elizabeth parece uma pessoa que foi muito ativa quando ela era muito mais jovem, né? Apesar de que agora, com seus 80 e poucos anos, ela continua assim, ela continua muito lúcida. Ela tem algumas estratégias que ela faz pra manter a sua memória em dia, porque fala assim também um pouco sobre os problemas da velhice, né, gente? Afinal, esses 4 personagens, eles estão muito mais, né, no fim da vida do que no início. Isso, assim, eles assumem isso. E ele mostra alguns desses problemas, né? Ele mostra como alguns deles já perderam, né, os seus parceiros de vida, mas como ainda assim existe um espaço para romance na vida deles. Mostra um pouco sobre os desafios da velhice. Alguns aqui têm problemas de mobilidade, e eles têm muito medo de perder a memória. Algumas dessas doenças que a gente sabe que vem quando a idade chega. A Elizabeth, ela é essa pessoa muito mais ativa, ela é muito mais dinâmica, ela acaba se tornando meio que a protagonista desse clube. A Joyce é aquela personagem, assim, que todo mundo gosta dela. Ela é fofa, ela é engraçadinha. Eles se utilizam dela ser fofa e engraçadinha pra conseguir informações de uma maneira mais fácil. Porque, querendo ou não, ela é uma das personagens que menos traria suspeitas. O Ibrahim, que é o psiquiatra, ele é super lógico, ele é muito inteligente. Mesmo aposentado, ele continua recebendo alguns dos pacientes antigos dele que viajam, assim, quilômetros só pra ir nesse retiro de aposentados conversar com ele. E o Ron, ele, como falou aqui na sinopse, né, ele já foi um líder sindical, e ele também é o pai de um personagem aqui que é muito conhecido naquela região, no país, assim, porque ele era um lutador muito famoso. Os 4 personagens, eles são bem diferentes, mas a cabeça deles funciona em conjunto quando eles estão em uma investigação, sabe? O Chris, que é o delegado da polícia e que entra em contato com eles para essas investigações, ele é um cara que deve estar nos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Essa é a impressão que me passou, não lembro se no livro fala exatamente isso. Ele gosta do trabalho dele, mas ele gostaria muito de ter uma família. Ele reclama no livro praticamente inteiro que ele tá um pouco acima do peso, que ele não consegue ter uma alimentação saudável, que o trabalho é um pouco, às vezes é um pouco estressante, então ele desconta na comida. A dona é uma policial que se mudou de uma grande cidade para essa cidadezinha. Ali na delegacia ninguém sabe exatamente por que ela foi transferida, mas no decorrer do livro você vai descobrindo por que ela foi. Na verdade, foi uma escolha dela ser transferida para essa cidade pequena. É um spoiler? Não, acho que não pode ser um spoiler, mas não tem nada demais, assim. Por ela ser nova, ela pega algumas funções meio básicas da polícia, assim, né? Ela é meio que uma estagiária no início. Ela acaba entrando na investigação porque ela já conhecia o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Na verdade, ela conhecia os aposentados desse retiro, né? Porque ela ia lá fazer algumas palestras sobre segurança, etc. E eles gostam muito dela. Então, o Clube do Crime das Quintas-Feiras, faz umas tramóias ali no meio, eles dão um jeito de fazer com que ela entre na investigação. Então, assim, ó, eles conseguem fazer tudo que eles querem ali, gente. Assim, eles conseguem porque eles têm seus contatos, eles têm informações privilegiadas de muita coisa. O livro vai acompanhar essas investigações, tá? Vai acompanhar como a polícia tá tratando desses crimes, como o Clube do Crime tá tratando desses crimes, quando as investigações elas se interconectam, como as informações elas são trocadas, como essas informações são conseguidas e como os suspeitos eles são investigados. O livro ele é muito engraçado, tá? Já vou dizer isso. Tipo, tem umas partes muito engraçadas, apesar de, né, tratar sobre crimes, etc. O Richard Osman, ele escreve aqui de uma maneira que você vai ficando muito ligado a esses personagens, porque o jeito como eles enganam as outras pessoas para obter as informações é muito bom, assim. Alguns ali são meio rabugentos, alguns ali são muito engraçadinhos, são muito doces. Tem, assim, várias coisinhas em paralelo, assim, né, que eu não vou dizer aqui porque, assim, são várias. Afinal, o livro, ele tem 400 páginas. No decorrer da história, você vai descobrindo essas informações e chega ao ponto de que os crimes, eles estão tão próximos
do retiro de aposentados que até alguns dos personagens do Clube do Crime acabam se tornando suspeitos. Então é isso, a investigação que antes era um pouco mais longe, ela fica muito perto. Chega até um ponto aqui que os personagens eles estão conversando e eles assim começam a dar notas de quão suspeito os aposentados daquele retiro são em relação ao crime. Então, assim, eles vão dando nota, tipo, esse cara aqui, ele tem tais motivos, ele é uma nota 8. Esse cara aqui tem tais motivos, é uma nota 4. Essa pessoa aqui não tem nenhum motivo, não estava nem perto de onde os crimes aconteceram, nota 1. E aí chegou o ponto em que eles precisam dar notas pra eles mesmos. Então, assim, eles começam a conversar falando assim, você não gostava de tal pessoa, eu acho que você tinha um motivo muito bom por isso, isso e isso. Você é uma nota 9, sabe? Eles começam a fazer isso. Porque tem aquele negócio. Eles querem investigar o crime. Eles querem saber quem são os culpados, independente de quem são os culpados. Então, eles ficam nessa coisa de a investigação é a coisa mais importante. Eles têm alguns amigos aqui no meio do livro, em determinado momento, eles são os maiores suspeitos. E aí tem até uma conversa com esses suspeitos que esse suspeito fala que ele sabe que ele é suspeito, mas ele quer dar informações pra tirar ele do holofote, porque não foi ele, e ele fala isso. E aí a Elizabeth fala, a gente vai encontrar esse criminoso, mesmo que ele seja você. Então assim, a investigação é a mais importante. E aí tem uma coisa, a investigação é mais importante, ela acontece, e aí vai chegando no final do livro, os crimes eles vão se resolvendo. Não vou dizer como os crimes vão se resolvendo, não vou dizer quem são os culpados, mas eles se resolvem. Tanto que chegou ao ponto de que um assassinato acontece, um outro crime acontece, uma outra coisa acontece, e aí até algumas coisas do passado elas são resolvidas. No início do livro eles estão investigando crimes que aconteceram no passado, que não foram solucionados, etc. Chega no final do livro, eles conseguem também resolver algumas dessas coisas. Eu gostei muito do livro, gostei muito de ter lido, achei a história bem, assim, fluida, é muito rápido de ler. Os personagens são interessantes, gostei bastante. A única coisa que me incomodou um pouco no livro, e eu comentei em live, eu acredito, tem duas maneiras de pensar esse livro, que é, as situações são muito inverossímeis, isso nunca teria sido feito dessa maneira, não acredito que seja assim, e você não vai aproveitar o livro. Ou você tem que ter a mente aberta e pensar, esse clube de idosos desvendando crimes, contém muitas fontes, a polícia com certeza ia trabalhar junto. Mente aberta, é isso, é uma coisa é outra. E assim, né, uma dessas opções você não vai aproveitar o livro, eu acho. E aí uma coisa, eu não sei se o autor escreveu esse livro pensando em fazer uma continuação. A gente já sabe que tem continuação, tá? Já tem mais 2 livros lançados do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Mas assim, eu não sei se o autor ele escreveu o primeiro já imaginando que teria um segundo e um terceiro. Quando ele vai contar um pouco sobre o passado de algum desses personagens, ele só dá algumas informações muito esparsas, assim. Ele dá informações muito jogadas, não jogadas, né? Ele dá poucas informações sobre o passado desses personagens e elas são muito, assim, diluídas no texto. Então você não fica sabendo exatamente quem foram esses personagens, principalmente a Elizabeth. Então eu acredito de que se ele estava pensando nesse livro como um livro único, isso fica um pouco... não sei exatamente a palavra. Você fica meio sem saber algumas coisas, mas eu acredito que se ele fez outros livros, ele vai explicar um pouco mais sobre o passado desses personagens. Porque uma coisa que me incomodou, o Clube do Crime, ele sempre tem informações. Ele sempre tem fontes. E aparentemente essas fontes, elas são inesgotáveis. E eu entendo completamente que isso é feito para que o livro, ele aconteça, né? Porque qual seria a vantagem desse clube se eles não tivessem essas informações? Eu gosto como os personagens são inteligentes, mas parece que a inteligência deles, às vezes, é uma facilitação de roteiro, assim. É um jeito de fazer com que o livro ocorra, entendeu? Não é uma coisa muito grande, tá? Não é uma coisa muito grande. Tanto que, assim, eu não vou tirar muitas estrelas desse livro por isso. Mas é uma coisa que me incomodou um pouquinho, mas eu pensei, deixa, vai, entra na história. Ignora essa parte que você não gosta. Aí é isso. Eu gosto da resolução de alguns crimes. Alguns outros aqui eu acho... Ok, né? Foi resolvido. Mas vou dizer pra vocês, assim, que uma única coisa que no final do livro, eu tenho quase certeza que eu teria que reler algum trecho porque eu acho que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Sei lá, não sei se não tava prestando atenção
ou se então chegou no momento que tinham vários nomes e eu simplesmente não lembrei mais quem era tal personagem, sabe? Mas é isso, gente. Eu gostei bastante do livro. Eu achei uma leitura bem divertida, assim, bem fluida. Cara, 400 páginas passaram, assim, voando. E vou dizer pra vocês que eu fiquei curioso pra ler os próximos livros. Fiquei sim. Eu tenho quase certeza que vai ser uma série de livros, assim, longa, provavelmente. Só que eu fico pensando em negócio, né? Se os personagens aqui, eles estão com 70, 80 anos, ele não vai muito tempo, né? Tava lendo esse livro pensando, nossa, se esse livro for uma série assim longa, seria interessante se no decorrer dos livros esse clube ele fosse diminuindo de membros, né? Já imaginou? Aí no último livro da saga, o último detetive morre. Mas assim, spoiler. Nenhum dos 4 morre nesse primeiro. Então pode ler tranquilo. Eu acho que eu vou dar uma nota 4 pra esse livro. Foi um livro legal, gostei de ter lido. Abri uma página aleatória aqui e vi o negócio. É muito engraçado como eles tratam um pouco a questão da tecnologia. Gente, eles são idosos, mas eles não estão mortos, né? Então, assim, eles conseguem se atualizar em algumas coisas. Mas é muito engraçado que, assim, eles entendem o que é internet, eles entendem o que é mexer no computador. Mas aí aparece, tipo, um Fitbit, que são aquelas pulseiras de exercício. E eles simplesmente não fazem ideia do que seja isso. E é engraçado que, tipo, até o mais inteligente dali simplesmente não entende, porque eles não precisam, né, conhecer essas informações. Mas é engraçado isso, que eles vão ter, né, a parcela jovem ali pra ensinar pra eles algumas coisas que eles não fazem ideia do que é. E uma coisa que eu gostei. Obrigado, Richard Osman, por ter escrito isso. Os policiais, né, o casal de policiais, que é o Chris e a Donna, eles têm uma diferença de idade, assim, relativamente grande. Deve ser, sei lá, uns 15 anos, 20 anos. Não sei se é tudo isso. Mas eles têm uma diferença de idade, assim, grande. E não vai ser um romance entre eles. Não vai ter romance. E eu gosto muito como fica muito claro. Tipo, tem um trecho do livro falando assim: tal personagem percebeu que Donna gostava muito de Chris, mas não era de maneira romântica, e sim de um modo mais fraternal. Eles parecem, assim, 2 irmãos juntos, sabe? Eu penso, obrigado. Não queria um romance entre esses dois. Se a diferença de idade deles fosse bem menor, eu acho que seria, tipo, seria um clichêzão? Seria. Os dois juntos, a investigação deixou eles próximos, blá blá blá. Seria. Mas como a diferença é meio grande, eu penso, não, deixa. Pô, ele vai ser o irmão mais velho dela. É isso, gosto. Então é isso. Acho que nota 4.